Quando pensa em alimentos nutritivos, o que lhe vem à mente? Provavelmente os ovos, conhecidos pela sua riqueza em minerais e proteínas. Mas sabia que comê-los de forma incorreta pode ser perigoso? Eu sou o Dr. Roberto Pereira, especialista em medicina há mais de 60 anos. Este ano, aos 92 anos, continuo a atender pacientes todas as terças-feiras num lar de idosos perto de Coimbra. Muitas vezes perguntam-me como consigo continuar a trabalhar na minha idade e, por incrível que pareça, os ovos são um dos meus segredos de saúde. No entanto, eu não os como de qualquer maneira. Existe uma forma específica e segura de o fazer. Hoje vou contar-lhe uma história importante sobre o consumo de ovos, uma lição que aprendi ao cuidar de milhares de idosos. É provável que tenha ovos na sua mesa todos os dias, não é mesmo? Contudo, apesar dos seus melhores esforços, pode estar a comê-los de uma forma mais prejudicial do que benéfica. Espero que aprenda algo com esta história. Por isso, peço que assista até ao final para compreender tudo na sua totalidade. Por favor, clique no botão Gosto e subscreva o nosso canal Corpo Consciente para continuar a receber mais informações importantes sobre saúde. E para eu saber que me está a acompanhar, se este vídeo lhe interessa, digite 1 na secção de comentários. Caso contrário, digite 0. Todos os anos, centenas de idosos visitam o meu consultório e, embora muitos consumam ovos diariamente, a sua saúde continua a deteriorar-se. O Sr. João da Silva, um morador de Lisboa de 83 anos, é um exemplo perfeito. Depois de consumir ovos mal cozidos todas as manhãs, ele desenvolveu uma intoxicação por salmonela e foi internado no hospital. Inicialmente, acreditamos que fosse uma infecção comum, mas depois de fazermos mais perguntas, descobrimos que o Sr. João consumia ovos cozidos há 40 anos. Recentemente, devido à idade avançada que enfraqueceu o seu sistema imunitário, começou a consumir até mesmo ovos que já não estavam nas melhores condições, transformando um hábito aparentemente inofensivo num risco sério. À medida que envelhecemos, os nossos corpos sofrem alterações e hábitos alimentares que eram saudáveis na juventude podem tornar-se prejudiciais. Os ovos, em particular, são muito mais complexos do que imaginamos. Contêm uma variedade de nutrientes, incluindo minerais, gorduras e proteínas, e à medida que envelhecemos, a interação destes elementos com o nosso organismo altera-se. Ao longo dos meus mais de 60 anos como médico, descobri que, embora os ovos sejam inquestionavelmente nutritivos, a forma como os come pode transformá-los em veneno ou em remédio. À medida que as pessoas envelhecem, essa discrepância torna-se muito mais perceptível. Será que a sua saúde está a piorar em vez de melhorar, apesar de comer ovos todos os dias? Se sim, a narrativa de hoje será muito benéfica para si. Permitam-me partilhar a história da Sra. Maria José, uma mulher de 86 anos de Coimbra. Durante mais de 2 décadas, ela tomou medicamentos para o colesterol, mas os seus valores nunca diminuíam, embora comesse ovos fritos todas as manhãs para obter a sua dose de proteína. Na primeira consulta, ela já tomava 2 medicamentos para o colesterol e 3 para o coração, e implonou pela minha ajuda, pois estava exausta com tantos fármacos. Quando a questionei sobre os seus hábitos alimentares, ela disse-me que comia ovos fritos todas as manhãs, pela sua saúde, e ao almoço comia apenas as claras enquanto tomava a sua medicação. Ensinei-lhe a técnica correta de comer ovos e ela seguiu-a consistentemente durante 3 meses e num exame recente, os seus valores de colesterol diminuíram mais de 30%, permitindo-lhe reduzir a medicação. Ela alcançou esta mudança simplesmente alterando a forma como consumia ovos. Não é incrível? Sem dúvida que sabe como é difícil alterar hábitos alimentares, mas os nossos 60 anos de experiência mostraram-nos que mesmo pequenas mudanças podem fazer uma diferença significativa. Por vezes, mais eficaz do que mudar de medicação ou fazer uma cirurgia. O que lhe vou dizer hoje são informações práticas e cruciais que podem afetar a sua saúde para o resto da vida. Assista a este vídeo até ao final para compreender a sua importância. Ao clicar nos botões Gosto e Subscrever, mais pessoas poderão ter acesso a esta informação valiosa. Com um simples gesto, pode oferecer a outra pessoa uma vida saudável de 100 anos. Lembre-se que, se não compreender totalmente esta informação e a aplicar de forma inadequada, pode colocar a sua saúde em risco. É hora de aprender a consumir ovos da maneira correta. Se até agora os consumiu pela sua saúde, é aqui que começa a parte importante. Apresento 5 formas de comer ovos
que nunca deve praticar. Primeiro, comer apenas as claras com o estômago vazio para evitar o colesterol. Muitas pessoas deitam fora a gema e comem apenas a clara, mas este é um erro grave. A clara do ovo contém uma substância chamada avidina, que impede a absorção da vitamina B7, mais conhecida como biotina. A deficiência de biotina, que é particularmente crucial na velhice, pode resultar em fadiga, tristeza e danos nos nervos. É essencial para a manutenção da função cognitiva, saúde da pele e do sistema nervoso. O cansaço pode ser um sintoma inicial, mas pode agravar-se progressivamente, causando dormência nos mãos e nos pés, fraqueza muscular, perda de memória e até melancolia. O Sr. Leonardo Teixeira de Faro sentiu uma dormência extrema nas mãos e pés devido a esta prática, o que lhe dificultava a locomoção. Este efeito é ainda mais pronunciado com o estômago vazio, pois a acidez gástrica potencia a ação da avidina. Além disso, as gemas contêm colina, ácidos gordos ômega 3, lutina e zeaxantina, nutrientes essenciais para a saúde dos idosos. A lutina e a zeaxantina ajudam a prevenir a degeneração macular relacionada com a idade, e a colina é fundamental para o funcionamento do cérebro. Ao deitar fora a gema, perde todos estes benefícios. A dica é simples. Consuma sempre a clara e a gema juntas, e não com o estômago vazio, mas sim durante ou após uma refeição. O teor de biotina da gema neutraliza a ação da avidina da clara. Consumir uma salada de vegetais ou pão integral antes dos ovos também ajuda na absorção de nutrientes. Se o colesterol é uma preocupação, a maioria dos idosos pode comer um ovo por dia com segurança. Pacientes com Parkinson e demência devem ter cuidado extra, pois a falta de biotina pode exacerbar os seus sintomas neurológicos. Segundo, comer ovos crus ou mal cozidos. Algumas pessoas mais velhas gostam de ovos mal cozidos ou de os beber crus, mas o risco de contrair salmonela é extremamente elevado. À medida que envelhecemos, o sistema imunitário enfraquece, tornando-nos mais vulneráveis a infecções. Uma infecção por salmonela em idosos não é apenas uma simples dor de estômago. Pode resultar em febre alta, desidratação e sepsis, uma condição potencialmente fatal que exige tratamento hospitalar. Além disso, os ovos crus dificultam a absorção de nutrientes. A avidina na clara crua mantém 100% da sua atividade, agravando o risco de deficiência de biotina, e as suas proteínas podem perturbar o delicado equilíbrio microbiano no intestino, que é crucial para a imunidade e saúde mental dos idosos. O Sr. Marco Tomás, de 82 anos, tinha um hábito de consumir ovos crus, o que o levou a ser internado nos cuidados intensivos com sepsis grave. Mesmo após recuperar, ficou com diarreia crónica e desnutrição. Para serem seguros, os ovos devem ser cozinhados a uma temperatura de pelo menos 74 graus Celsius, até que a gema esteja completamente firme. A forma ideal é fervê-los em água durante pelo menos 9 a 12 minutos. Certifique-se de que os ovos são frescos, evite os que têm a casca rachada, guarde-os no frigorífico e consuma-os dentro de 2 semanas. Terceiro, tomar medicamentos com ovos. Muitos idosos tomam vários tipos de medicação e alguns fármacos não devem ser tomados com ovos. Especificamente, os ovos podem interagir com anticoagulantes como a varfarina, certos antibióticos e suplementos de ferro. As gemas de ovo são ricas em vitamina K, que afeta o funcionamento dos anticoagulantes, podendo aumentar o risco de coágulos ou hemorragias. Antibióticos como a tetraciclina ligam-se ao cálcio, magnésio e ferro dos ovos, o que pode diminuir a sua absorção e eficácia. A absorção de ferro de suplementos também pode ser prejudicada, o que é uma preocupação significativa para idosos com anemia. O Sr. Arul Santos, de 79 anos, sofreu um AVC após ingerir anticoagulantes com ovos, porque a vitamina K diminuiu o efeito do medicamento. Aconselha-se a esperar pelo menos 2 horas entre a ingestão de medicamentos e o consumo de ovos. Para fármacos particularmente importantes, 4 horas é mais seguro. Quarto, comer ovos entre as 6 e as 8 horas da manhã. Muitas pessoas comem ovos logo de manhã, mas é nesse período que os nossos corpos libertam mais cortisol, a hormona do estresse. O cortisol, por si só, eleva os níveis de colesterol e, quando combinado com os ovos, este efeito pode aumentar drasticamente. O cortisol estimula o fígado a produzir mais colesterol,
E como os idosos já têm um metabolismo de colesterol mais lento, este efeito pode ser ainda mais pronunciado. O Sr. Ronaldo Jorge sofreu um infarto agudo do miocárdio após comer ovos fritos todas as manhãs às 6 da tarde. Os seus exames mostraram o colesterol 2 vezes acima do normal. Além disso, de manhã, o sistema digestivo ainda não está totalmente ativo e os ovos, ricos em proteínas, podem ser difíceis de digerir, causando indigestão, inchaço e azia. O ideal é consumir ovos entre as 14 e as 16 horas, quando a síntese do colesterol é mais baixa e o trato digestivo está totalmente funcional. Acompanhe sempre os ovos com vegetais, como espinafres ou brócolos, pois a fibra ajuda a diminuir a absorção do colesterol. Evite comer ovos antes de dormir, pois a digestão pode perturbar o sono. Quinto, cozinhar com óleo em altas temperaturas. Fritar ovos em óleo quente pode desnaturar a proteína, tornando-a difícil de digerir e irritar o revestimento do estômago. O calor excessivo também cria compostos tóxicos que promovem a inflamação. A colina, uma vitamina da gema crucial para a saúde do cérebro, é destruída pela fritura a alta temperatura. A senhora Joana sofria de gastrite crónica por consumir ovos fritos diariamente, mas os seus problemas melhoraram consideravelmente quando mudou o método de cozedura. O ideal é ferver os ovos em água, começando com água fria e cozinhando em lume brando por 10 minutos. Assim que a água começar a ferver, é fundamental baixar o lume para evitar que a proteína fique demasiado dura. Ovos cozidos a vapor ou escalfados também são excelentes alternativas. Já abordei 5 hábitos alimentares com ovos que deve evitar à medida que envelhece. Recapitulando. Primeiro, não coma apenas a clara, com o estômago vazio. Segundo, evite ovos crus. Terceiro, não os coma com a sua medicação. Quarto, evite comê-los de manhã cedo. E quinto, o melhor método é fervê-los. Seguindo estas orientações, os ovos tornar-se-ão o alimento ideal, que lhe fornecerá não apenas proteína, mas também uma série de outros nutrientes essenciais. A proteína é particularmente crucial à medida que envelhecemos, para preservar a massa muscular, aumentar a imunidade e acelerar a cicatrização. Tenho seguido continuamente estas pequenas regras e é por isso que ainda consigo exercer medicina aos 92 anos. Mudar hábitos leva tempo, mas se implementar apenas uma das lições que aprendeu hoje, já fará uma diferença significativa. Decida agora uma ação que pode tomar. Que tal cozer uns ovos amanhã e comê-los ao almoço com vegetais? No próximo vídeo, discutirei 5 alimentos que deve comer na velhice, com mais conselhos práticos de saúde. Agradeço por ter assistido até aqui. Para os seus 100 anos saudáveis, lembre-se de gostar e subscrever. Tome decisões sábias e coloque-as na prática todos os dias. Espero que viva uma vida longa e saudável.